Eu costumo dizer lá para os meus alunos da PUC, e falo para vocês também, é como se houvesse uma mini revelia. A revelia é a presunção de veracidade de absolutamente todos os fatos. A mini revelia é a presunção de veracidade daquele fato que não foi devidamente impugnado. Pois bem, com essas considerações, eu dou por encerrado, então, os comentários a especificamente peça contestatória, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui têm as perguntas a formular. Então, gente, esse é o momento oportuno para vocês tirarem as suas dúvidas sobre a contestação. Vamos lá. Professor, sim, o princípio da eventualidade admite a formulação de despesas de mérito aparentemente contraditória entre si? Explique, por favor. Veja bem, a questão da defesa aparentemente contraditória entre si, é importante que ela fique definitivamente esclarecida. Márcia, não raro, não é que nós podemos fazer a defesa contraditória. Veja bem, não é que nós podemos. A sua pergunta é importante para que eu possa dar ênfase a isso. Não raro, nós devemos fazer a defesa aparentemente contraditória. Por quê? Se superada aquela tese principal que eu expus na minha contestação, eu estarei forçando o juiz a se manifestar e a analisar aquela defesa secundária, mas muito importante. Como eu dei o exemplo ao longo da nossa aula, se eventualmente aquela defesa aparentemente contraditória, aquela defesa que parece me enfraquecer, não é feita na contestação, o juiz não irá se manifestar sobre aquela questão não terá sido controvertida, e aí perdeu-se a oportunidade de formular uma defesa que pode ser muito importante no processo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não é que nós podemos, não raro, nós devemos fazer a defesa, apesar dela aparentemente ser contraditória entre si. Quem mais? Professor, é obrigatória a alegação das questões preliminares na contestação e, caso não deduza essa defesa na contestação, perde-se a oportunidade de alegar tais matérias em momentos processual futuro? Muito boa questão. Nós estamos aqui a constatar que antes do réu fazer a sua defesa de mérito, ele tem que alegar as defesas preliminares processuais. A pergunta é, o réu é obrigado a fazer essa defesa? E mais, se não o fizer, perde a oportunidade de fazê-lo? Primeiro, o réu que não faz defesa processual não perde a oportunidade de alegar essa defesa na frente. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, peraí, então o senhor está sendo contraditório, porque e o princípio da eventualidade? E o princípio da concentração das defesas? Só que tem um detalhe, aquelas matérias preliminares do 301 são matérias de ordem pública. E como bem nós sabemos acerca das matérias de ordem pública, são matérias que não precluem e, portanto, podem ser alegadas e conhecidas em qualquer momento e grau de jurisdição. Mas, apesar disso, o réu tem o dever de alegá-la no primeiro momento, que é a contestação. Se o réu deixa de alegar, por um lado, ele não perde a oportunidade de levantar a questão no futuro. Mas, por outro lado, o réu poderá ser condenado nas custas processuais causadas pelo retardamento do processo. Retardamento esse que foi causado justamente por ele não ter arguído aquela matéria como uma questão preliminar. E com essas questões, pessoal, nós caminhamos então definitivamente para o encerramento da nossa aula e para o encerramento desse nosso breve curso da fase postulatória do processo. Especificamente na nossa aula de hoje, especificamente nesse nosso 5º encontro, nós trabalhamos com a principal peça de defesa do réu, qual seja a contestação, defesas processuais e meritórias, processuais peremptórias e dilatórias, meritórias diretas e indiretas, tratamos do princípio da concentração e da eventualidade e tratamos ainda do ônus da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na inicial, não esquecendo de tratar de maneira detalhada
das preliminares previstas no artigo 301. Você, caso tenha alguma dúvida sobre a matéria, nos encaminhe a sua pergunta para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E se se você quiser rever essa nossa aula, você poderá acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto, que lá você vai encontrar esse nosso curso, assim como diversas outras aulas de temas importantíssimos aqui do nosso programa Saber Direito. Eu agradeço então a todos vocês pela atenção, aos nossos caros acadêmicos que me acompanharam nesse nosso curso da fase postulatória do processo e espero revê-los em outras oportunidades aqui na TV Justiça. Um grande abraço a todos.